Hoje a gente vai falar sobre uma síndrome que pouca gente conhece, pouca gente estuda, principalmente aqui no Brasil, tá? A gente vai falar sobre a síndrome de Diógenes, mais conhecida como a síndrome dos acumuladores. Na verdade, os acumuladores são pessoas que sofrem de um transtorno compulsivo que leva essas pessoas a acumularem objetos, mas de uma forma desordenada e totalmente excessiva. Só para você ter uma ideia de como é sério, estima-se que 3 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse problema no mundo inteiro. Em geral, os portadores desse distúrbio acumulam objetos inúteis e sem valor, como jornal, revista, lixo, peça eletrônica, televisores quebrados, até mesmo automóveis. Tem os que também acumulam coisas de valor, enfim. O fato é que eles valorizam de tal forma esses objetos que eles sentem angústia, uma angústia profunda na hora de se livrar desses objetos. Essas pessoas que sofrem desse transtorno não conseguem ver a acumulação como um problema real, ao contrário. Elas organizam muitas vezes a sua casa, a sua vida, para que esses objetos eles tenham o seu lugar ali, a sua importância. Então é algo realmente impressionante. Tem casos lá fora, nos Estados Unidos, de famílias de acumuladores ou de uma mãe acumuladora que faz túnel para passar de um cômodo para o outro, sabe? Quando os espaços começam a lotar, começam a criar meios para poder transitar por esses cômodos sem se desfazer dos objetos. Eu tenho uma amiga que faz parte de um trabalho lindo, que chama Mulheres que Fazem, e que ela me ligou e falou, eu quero compartilhar algo que aconteceu com a minha mãe e que está doendo, mas a forma que eu encontro de aliviar a minha dor é ajudar quem tem esse problema, para que esse problema fique cada vez mais conhecido e que as pessoas possam buscar ajuda e tratamento. Vamos assistir comigo essa matéria, presta atenção. A história começou há muitos anos atrás, quando meu pai ainda era vivo. Meu pai morreu em 1976. E ela tinha sempre uma dificuldade muito grande de eliminar sujeiras, lixos e coisas antigas. Nós sempre achávamos que isso era um problema de desleixo, digamos, né? Ou então pessoas que não conseguem se desfazer de algum bem. E com o passar do tempo, depois que faleceu meu pai, convivendo com ela, eu tive muito problema, brigas, discussões, para jogar coisas fora, do tipo tampa de caixa de pizza, lixo mesmo, né? E só depois que ela morreu, é que muita gente me falou a respeito de uma doença. Já me falaram que era toque, depois me falaram que era síndrome de Diógenes. Um amigo me ligou e falou, olha, eu li muito a respeito. E a proposta é ajudar pessoas que tenham parentes, amigos que estejam vivos a curar. Porque eu sei que existe uma forma de tratamento. E é muito desgastante você conviver com uma pessoa que não joga nada fora. E pelo contrário, vê uma coisa na rua, um objeto que acha que pode virar um objeto reformado e traz para casa. Tinha a vizinha que nunca tinha entrado aqui, agora após o falecimento, ela entrou e ficou emocionada, dizendo, poxa vida, se eu pudesse, eu teria ajudado, entendeu? Eu não sabia que estava nesse pé. Quando nós chegamos aqui, quando viemos morar aqui, não eram aqui fora que a gente só avistava, então não tinha muita coisa, não. Com o tempo, nós vimos que tudo que saía da obra, que nós ficamos em obra em um ano, tudo que saía da obra, a gente via aqui, né? As latas de tinta, todos os tacos da sala que eu tirei, ela pegou tudo da caçamba. Então, à noite, ela ia à caçamba, isso é a ideia que a gente tinha, e trazia para casa. A porta, ela não abria para ninguém. Muitas vezes o carteiro apertava a campainha, outras pessoas apertavam a campainha na minha casa para ver se não tinha ninguém aqui, se eu pudesse receber alguma coisa ou chamá-la, né? Ela não abria muitas vezes para as pessoas. Eu nunca imaginei que estava tão terrível a casa, né? Em desordem, alguma coisa assim.
A gente só sabe do problema quando você depara com ele, né? Que até então a gente só escutava falar de pessoas que acumulam sujeira, entulhos, mas a coisa estava tão perto da gente, né? Eu cheguei a entrar uma vez que ela disse que estava com problema, que eu ajudasse ela, e eu até estava chegando com minha mulher, nós entramos aqui e eu vim ver o que tinha acontecido, né? Ela me pedia muito, por exemplo, para tirar a segunda via de documentos pela internet. Ela se trancafiou aqui dentro de casa, colocou grades nas portas, trocou a chave da fechadura e ela queria a privacidade e a liberdade dela. E eu respeitei. Eu respeitei a liberdade dela, mas ela usou essa liberdade dela para um acúmulo de lixo a vida toda. Como se esse lixo a protegesse de algo que pudesse, digamos, feri-la. Pegava ela, levava em algum lugar, trazia de volta. Às vezes ia no supermercado, trazia a compra. Ela me deixava chegar até na porta, dali eu voltava. Não conseguia nem ver, porque a porta estava fechada depois que ela subia, que pegava as compras e guardava. Toda a minha vida eu nunca vi igual. Minha mãe era de uma inteligência absurda, ela era muito inteligente, ela era psicóloga. Então ficou muito difícil falar para uma psicóloga que ela tinha um problema psicológico. Então ela não, mas jamais aceitaria isso. Em 93, quando eu saí para casar, que a primeira providência dela, um mês depois, eu não tinha nem tirado as minhas coisas, ela trocou a fechadura. Ligou, meu marido atendeu e ela falou: olha, fala para ela que eu troquei a fechadura de casa porque para entrar aqui ela tem que marcar a hora. Ela sempre foi assim, ela sempre tinha mania do achismo de querer guardar as coisas. Uma hora vai ser útil, uma hora vai ser útil. Eu chegava a um ponto de falar para ela: doutora, isso tem que jogar fora, isso não é útil. Não, mas eu vou guardar que vai me servir. Foi pedido para nós tirar certas coisas dela, daí do chão, do caso, o carpete. Ela guardou, portanto que o carpete está aí há aproximadamente uns 8 ou 9 anos, o carpete está guardado aí. Eu gostava dela, tudo, respeitava ela, mas tinha hora que dava vontade de perder a paciência. O que eu tenho para falar é o seguinte: enquanto a pessoa estiver viva, ainda tem chance. Só isso. Porque a pessoa que está cometendo esse ato, ela não tem consciência, ela está se protegendo e ela precisa de ajuda terapêutica, médica, de verdade. Força, Flávia. Flávia está aqui, daqui a pouquinho ela vai falar com a gente. Bom, mas apesar de afetar quase 4% da população mundial, existe cura, sim. Existe tratamento para essa síndrome. E eu vou receber agora a doutora Elizabeth Pimentel, que é psicóloga, e ela vai conversar com a gente sobre esse assunto e dar aí caminhos para que, se você conhece alguém que vive hoje essa realidade, ou se você mesma caiu a ficha, você está assistindo e está pensando: parece comigo isso, a minha casa está ficando um pouco assim. Presta atenção, porque também existe um caminho para você. E como a Flávia falou, né? A gente tem que buscar ajuda enquanto há vida, e enquanto há vida, há esperança. Então, por favor, doutora Elizabeth, muito obrigada por ter vindo. Obrigada a você. Prazer recebê-la. Vamos sentar ali um pouquinho. E a gente vai tentar ajudar o pessoal que está em casa, né? A doutora Elizabeth Della Rosa Pimentel é psicóloga. Ela é doutorada pela Faculdade de Biologia da USP, Neurociências, atua desde 86 no desenvolvimento de trabalhos com grupos e pesquisas em equipes multidisciplinares, e ela é presidente sócia fundadora do Mulheres que Fazem, da qual a Flávia também faz parte, que é uma rede virtual de relacionamento para troca de experiência e aprendizado de vida, algo também fantástico, né? E sobre síndrome de Diógenes, o que a gente pode falar para ajudar quem está em casa?
Vamos começar exatamente pela dificuldade, né, que a matéria coloca de chegar, de se aproximar a essas pessoas, né? São características destas pessoas de acumular coisas, de objetos, tal, a dificuldade do contato pessoal. Sabe, Cláudia, assim, são pessoas que são inteligentes. Essa é uma síndrome que até é interessante falar, né? Diógenes, que era um filósofo grego da antiga Grécia, ele, o oposto do que se diz, do que foi classificada a síndrome, ele tinha como pressuposto da vida estar se distanciando de todo o universo material. Era o oposto disso. Na verdade, ele pregava, né? E ele foi conhecido como filósofo cínico. Cínico que vem de cachorro. Né? E de cachorro que vem como o desprendimento da vida material, que ele pode estar fazendo as suas necessidades, passear, ele sabe diferenciar uma pessoa boa, uma pessoa ruim, uma pessoa que gosta ou não. E, na verdade, ela é emprestada e distorcida, né, para essa síndrome, porque nessa síndrome o que acontece, assim, nós temos, o corpo é o nosso contato com o meio externo, né? A gente conhece o mundo e o mundo passa a ter um símbolo, um significado para a gente, exatamente nessa relação pele, que é o nosso maior órgão do corpo. E estas pessoas têm uma angústia muito grande, né, uma dificuldade, e é bom lembrar que a síndrome de Diógenes, essa característica, ela é quase que um estado final de outras patologias ou de outras características, doenças e afecções anteriores. Eu até percebi que a Flávia, no depoimento dela, ela disse que depois que o pai dela faleceu, a coisa complicou, né? Então, isso pode estar relacionado com várias dores, com acúmulos de dores. A síndrome, na verdade, ela é... A palavra síndrome a gente utiliza para um conjunto de sinais e sintomas que estão sendo estudados, tá, gente? Isso é importante entender. Então, assim, ela não é uma doença em si. Ela está mostrando alguma coisa, e normalmente na síndrome de Diógenes, ela começa a aparecer, e nós temos um diagnóstico, um conhecimento disso, datado de 1966, 1975. Então, veja como é muito recente, tá? E ela acontece mais ou menos no final, né, a partir dos 60 anos. Quando começa a apresentar um acúmulo e um rechaço, um isolamento muito forte, prestem atenção, tá? Isso é extremamente importante. Esse pode estar sendo o primeiro sinal de que alguma coisa está acontecendo na vida daquela pessoa e que é interessante você estar mais atento. Não significa que ela tenha uma patologia, tá? O simples acúmulo de coisas podem estar com características de coleção, pessoas que já tenham essas características na vida, mas ela pode estar, sim, ilustrando, né, que possa estar. E aí, gente, isso é muito importante entender. Uma pessoa que comece a apresentar esta síndrome, esse conjunto, de uma forma mais cristalizada, mais intensa, ela tem realmente, a estatística que a gente tem de estudos é de em 5 anos ela vinha a falecer. Até 5 anos vinha a morbidade, tá? Então, assim, é interessante mesmo, tá ajudando, e é cedo, né? Se a gente pensar 60, ela se 65 fecha pro mundo, anos... ela para de comer, ela para de sair, ela convive com muita sujeira, é isso? Isso, ela deixa de ter cuidados pessoais, tá? Ela evita totalmente o contato com o outro. Tem características agressivas, de irritabilidade. Normalmente são pessoas inteligentes, né? Pessoas que são independentes. Doutora Elizabeth, a gente falando assim agora, será que alguém que está em casa consegue se ver nessa situação? Ou quem tem essa síndrome, que está passando por essa síndrome, não consegue enxergar que, de repente, é isso que está acontecendo no universo dele? Nós vamos ter 2 casos, é até o que justifica isso ter sido diagnosticado e sido tratado pela Organização Mundial, tal, de tão pouco tempo, né? Primeiro que, assim, o acesso é difícil e ela começa com pessoas que estão na rua acumulando, então seus vizinhos chamam porque tem um cheiro ruim, tem alguma coisa deste jeito, né? Gente, é importante você que está em casa, né, e que percebe algum jeito em você ou de seus familiares que estejam começando de uma maneira sistemática, né? Aquele potinho de iogurte, aquele papel de embrulho e aquilo começar a se acumular. O que a gente percebe, assim, num primeiro estágio, as pessoas começam a guardar até de forma organizada, tá? Mas aquilo vai acumulando de tal maneira e ela vai deixando cada vez mais o contato com o convívio social, vai se isolando cada vez e se protegendo. São pessoas que sabem fazer isso. E qual é o papel dessa pessoa? Por exemplo, vamos imaginar que eu percebo que o meu marido está virando um acumulador, está guardando coisas. Eu falo para ele?
olha, tá guardando coisa, vamos mudar um pouco, é isso? Não vamos generalizar, eu acho que vocês precisam entender o seguinte, num caso como esse, se você tem acesso, se ele tem escuta, o que a gente chama de escuta é assim, você vai falar, a pessoa, às vezes ela fala assim, imagina, tal, mas ela vai ficar escutando, você vai perceber que no outro ato ela vai tentar diferenciar, tal. Isso é um bom sinal, mas de uma maneira geral, essas pessoas são de dificílimo acesso, tá? Dificílimo acesso, e elas se protegem de tal maneira, psiquicamente, que elas justificam, explicam, né, que isso não está acontecendo. Agora, Cláudio, o que eu queria te colocar, e que eu acho que assim, foi uma coisa que eu conversei com a Flávia, que é importante todo mundo saber, como é sinais, né, como são sintomas e que vão aparecendo até de uma maneira tardia, o antes, o preventivo, é muito importante, tá? Então, o que a gente pode, hoje em dia, já diferenciar? Não sei se vocês conhecem, mas é muito comum até tem filmes de toque do transtorno obsessivo compulsivo, né? Aquela pessoa que precisa sistematicamente contar, fazer algumas coisas para poder... Ela tem atos mais compulsivos e tal. Essa é uma das maneiras que a gente pode diagnosticar que antes desse acúmulo já esteja apresentando. Tá? É. E tem outros sinais. Tem outras patologias. E agora eu vou receber a Flávia Valentini, que viveu essa situação de perto. Flávia, muito obrigada por ter vindo. Vou te convidar para sentar ali do lado da Elizabeth. E a Flávia, na verdade, ela viveu isso de perto porque a mãe dela tinha síndrome de Diógenes, né? E foi muito bonito o dia que a Flávia me ligou. Ela falou, Cláudia, tem um assunto que eu queria muito levar para o seu programa, porque eu não quero falar do que aconteceu comigo, mas fazer bem para as pessoas que podem estar passando pelo mesmo problema e a esperança enquanto a vida. E ela faz parte de um site de relacionamento que chamou Mulheres que Fazem e que elas discutem relacionamentos e o que às vezes a vida... né, traz de problema e que a gente precisa da força uma da outra. E aí eu acho muito bacana essa sua iniciativa, Flávia, muito obrigada. E eu acho que eu estou agradecendo em nome de todos os telespectadores, porque é um assunto ainda novo, né? Bom, me conta um pouquinho, como é que foi viver tudo isso e por que nasceu essa vontade agora de difundir essa doença aqui no Brasil? Eu sempre senti muita dificuldade de conviver com a minha mãe, até porque minha mãe era brutalmente inteligente, então fica difícil para uma pessoa brutalmente inteligente aceitar os próprios erros. Ela tinha uma dificuldade muito grande de aceitar os próprios erros. E essa dificuldade fez com que a nossa convivência se tornasse muito desgastante, muita briga. Para colocar a casa em ordem, limpeza, eu tinha que fazer escondido, jogar coisas fora. E até sempre que eu li a respeito na verdade, agora, né, que eu estou lendo a respeito desse transtorno, falam que é sempre depois dos 60 anos. Mas no caso da minha mãe, ela sempre teve essa tendência. E eu acho que ela vem de uma bagagem da minha avó, que também fazia isso, que acumulava lixo, que tinha esse problema. Quando eu falo lixo, são coisas que poderiam ser descartáveis. E, como disse a vizinha, ela tirava os tacos da casa dela, estava na casa da minha mãe. Então, tudo está acumulado. Se você observar pela matéria que foi passada, tem coisas que você fala, nossa... acabava uma garrafa, uma bebida, ficava a embalagem lá. Acabava um iogurte, ficava a embalagem. Nada era descartável, nada ia para o lixo. Bom, e aí eu sei que isso tudo envolve em você uma dor danada e eu também não quero fazer você ficar emocionada aqui, mas eu achei muito bonito você querer agora ajudar as outras pessoas, né? Por que nasceu essa vontade aí no teu coração? Nasceu essa vontade porque tudo é muito difícil quando você convive. E as pessoas que observarem esse problema, que puderam ver a matéria, e como você falou, sabiamente, você caiu a ficha, você está vivendo isso. Eu perdi minha mãe, eu não tenho oportunidade mais de resgatá-la. Ultimamente, sim, eu estava começando a resgatá-la através de muita fé, na parte espiritual. Eu consegui fazer várias evoluções com ela, mas não deu tempo. Minha mãe, ela fumava muito, ela fumava 3 maços de cigarro por dia. Eu a levei num médico pneumologista e ele falou que ela tinha enfisema, que não tinha cura, então ela se entregou. Ela achou que, não, então eu vou fumar. E ela teve uma parada cardíaca, morreu, nós a encontramos. Imagina a situação, eu tive que passar no corpo de bombeiros para poder invadir a casa, porque ela não tinha chave. Você contou, né, que logo depois que você casou, ela trocou todas as fechaduras porque ela não queria mais que você entrasse. E eu não tinha acesso. Era exatamente para não ver aquele lixo todo acumulado. Exato. Né? E aí, quando nós entramos, ela já estava morta no sofá há 2 dias, com a bombinha de ar na mão, quer dizer, ela tinha aquele problema respiratório grave.
E isso me chamou a atenção falando, acabou. E agora, né? Eu estou olhando a casa, para mim seria muito fácil, Cláudia, pegar simplesmente e limpar a casa. Jogar as coisas fora e deixar a casa vazia. Mas eu falei, não, eu tenho que mostrar isso para as pessoas. Eu tenho que fazer com que as pessoas tenham tempo de ajudar, tenham possibilidade de ajudar as pessoas que amam, entendeu? Então, acho que foi isso que me moveu, né? E você, eu te agradeço muito a oportunidade, porque eu acho que muita gente que passa por isso acha que é desleixo. Não é, gente. É complicado, é difícil conviver. É uma doença. É uma mesmo, doença né? que precisa de tratamento médico, precisa de apoio. E vocês têm a oportunidade ainda de resgatar a sua avó, seu avô, seu pai, seu parente, seu amigo. Eu acho que, às vezes eu acho que os amigos fazem até mais do que os parentes. Talvez tenham um acesso melhor. Então, usem tudo que vocês podem para poder tirar essa pessoa desse buraco que ela se enfia, né? E é possível, existe cura. A gente estava falando de, primeiro, os sintomas, né? Que começa com toque. Quer dizer, não é necessariamente o início o toque, mas assim, são algumas, né, afecções que a gente precisa, algumas doenças, alguns sinais que a gente precisa prestar bastante atenção, né? Eu estava falando para a Cláudia, para a Flávia, Cláudia, que é muito interessante essa atitude, esse gesto, porque ela começa a vida dela agora. E é bom diferenciar tanto para as pessoas que existem esses sinais, como os seus familiares. Primeiro que na síndrome mesmo é muito difícil você auxiliar. Porque, exatamente por essa característica, a pessoa se fecha, se isola e tem condições de mostrar racionalmente, por explicações lógicas e criar os seus caminhos para que os outros não tenham acesso. Agora, antes a gente pode fazer muito. Né? Não que não possa também fazer nesse momento, mas antes a gente pode fazer muito, observando, que é algo que nossa humanidade, né, tem muita dificuldade. A gente não costuma olhar nem para si, muito menos para o outro. Né? A gente só olha para o outro nas frustrações, nas angústias que os outros nos provocam. E aí é muito difícil, né? Claro, é difícil mesmo. Uma pessoa, você imagina uma pessoa que te agride verbalmente, até fisicamente, te ameaça, tal, etc. Você manter dentro do seu coração o carinho e o afeto. É difícil, Você sentiu isso? De alguma forma, esse afastamento? E você tem um tipo de culpa aí dentro de você? Eu não sinto culpa nenhuma, zero culpa. Ela fez tudo que tudo podia, que eu podia né? fazer, eu fiz. Eu percebi uma coisa, a pessoa, eu vou comparar, pelo menos pelo que eu sinto, a doutora pode me corrigir se eu estiver errada, mas a pessoa, se ela fica no meio daquele lixo e ela tem vontade de se proteger. Então, como que você pode ajudar essa pessoa? É limpando a casa dela? Não, não é. É fazendo com que ela... Você pode até propor, vamos fazer o seguinte, você está aqui com um monte de tampinha de garrafa, então vamos fazer disso uma coleção? A gente pega, faz um painel, cola essas tampinhas, essas garrafas PET, vamos colocar assim, grudadinha num negócio, para você ver que está lá, mas fica bonitinho, fazer uma obra de arte. Vamos fazer? Porque assim, eu sentia que a minha mãe, ela tinha muita habilidade com as mãos, artista plástica. Então, por exemplo, ela pegava e deixava lá uma garrafa PET, porque ela tinha visto no programa da TV que dava para fazer uma flor. Então, ela sabia que um dia ela ia fazer. Mas demorava nunca, 8 anos aquela garrafa, enchendo de pó e poeira, e não fazia. Isso é um bom sinal, tá? Para essa síndrome, o que você colocou agora, Cláudia, é uma das características mais fortes. Não só o guardar, mas o guardar e não fazer nada. Tá? E aí, assim, são meses, anos, né? E que não faz mesmo. Você percebe que o movimento da pessoa é não executar nada, porque ela não tem tempo, porque agora não dá, porque agora ela tá vendo não sei o que lá, ou não tá com vontade. E ela não trabalhava mais, né, Flávia? A minha mãe era advogada, ela fazia plantão. Mas até o finalzinho? Minha mãe era advogada, psicóloga, tinham vários clientes que ela estava atendendo. Minha mãe tinha 68 anos, minha mãe era uma pessoa jovem. Incrível, né? Incrível, inteligente. E por isso que eu estou falando, eu acho que se você pega, às vezes, mas a pessoa tinha 100 anos, 90 e poucos, já não andava, já não via, já não fala. Aí você tem uma justificativa, mas nada justifica uma pessoa tão jovem, tão inteligente, tão cheia de... atuante, né? Eu nem imaginava que ela estivesse atuando ainda no mercado de trabalho com tanta força. E imagina que algum cliente pudesse imaginar, ela é uma acumuladora, ou está transformando a vida dela num verdadeiro caos, porque ela resolveu o problema dos outros, mas o dela mesma era um caos. Você vê que é interessante, Cláudia. Eu acho que a Flávia ficou sabendo, né, de que a mãe não estava... Exatamente porque ela tinha uma atividade, ela saía cotidianamente. E você veja como é aquelas coisas que acontecem, né? Foi os vizinhos, foram pessoas que estavam no convívio que perceberam que o movimento dela tinha parado, tinha cessado. Falei assim, ué,
Se ela tem uma rotina e essa rotina não está acontecendo, alguma coisa aconteceu. Né? Mas eu acho que foi um pouco também, eu vou falar um pouco de... Eu tenho um sexto sentido muito grande. Em janeiro, eu chamei o segurança da rua, né, o vigia da rua. Minha mãe morava numa casa, não num apartamento. Que todos devem fazer, mas como que ela descobriu que a mãe estava, né? Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia. Eu saí do hospital no dia 31, toda cheia de ponto, não podendo me mexer. Daí o que aconteceu? O segurança ligou para mim, eu tinha deixado o telefone para ele. Eu peguei, passei no corpo de bombeiros e fui. Foi assim que eu descobri. Senão, eu, sinceramente, eu tinha estranhado ela não ter me ligado na cirurgia para saber, né? Mas eu não... Se você for ver, eu talvez tivesse descoberto isso um pouco mais para frente. Mas eu tive o insight de deixar o telefone com ele, ele gentilmente me ligou. Se não fosse isso, eu não teria descoberto. Então, eu acho que a convivência, você buscar, você resgatar a pessoa, você trazer a pessoa para perto, você tentar centralizar a pessoa, centrar, na verdade, na vida dela, para ela... cair a ficha dela que ela está viva, né? Apesar de que, pela sua história mesmo, a gente sabe, por outras, que é muito difícil. Às vezes a gente quer dar atenção, às vezes a gente quer dar carinho, às vezes a gente quer estar perto e a gente sente que quem sofre, por exemplo, de uma síndrome como essa, que é a mesma distância, e aí dificulta muito o relacionamento. Mas sempre vale a pena tentar, não é verdade? Sempre. Nunca desistir. Bom, televisão é um tempo muito curtinho, infelizmente, mas eu queria abrir um espaço aqui para quem tem esse tipo de problema, entrar em contato com vocês. O site do Mulheres que tem meu e-mail que eu deixei também. Tá no vídeo. E o e-mail que é Flávia, o da Flávia Valentini, que é o aivav, aivav@globo.com. E o da Elizabeth é o elizabeth.pimentel@mulheresquefazem.com.br. E no site mulheresquefazem.com.br também tem contato para você. Entre em contato, vamos ajudar, vamos difundir essa síndrome para a gente realmente conseguir resgatar aí o maior número de pessoas possível para que elas vivam uma vida mais feliz, uma vida melhor. É possível, enquanto a vida... há chances, não é verdade? Sem dúvida. Flávia, muito obrigada por ter vindo, pela iniciativa. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigada, Elizabeth. Obrigada a você. E um ótimo trabalho, um trabalho de força aí para vocês agora, viu? Amém.